O que realmente controlamos? Essa dúvida fez com que eu buscasse respostas me envolvendo em diversas pesquisas que tiraram meu sono, mas o resultado valeu muito a pena. De uma pergunta cresceram diversas ramificações da mesma forma que uma semente cria uma grande árvore. O tema abordado seria somente sobre a liberdade em relação a Deus, se somos livres. Em questão, temos o livre-arbítrio? Na verdade, descobri que tem muito mais a comentar sobre o tema antes de ir tão fundo ao questionar a liberdade do homem em relação a Deus. Há um grande mapa que parte desde a nossa própria mente até aquilo que vemos, ao que não vemos e além daquilo que não podemos ver. Mas até o fim teremos a resposta. É você que controla? Mas o que é liberdade? Entender o que é liberdade é crucial para continuarmos, mesmo sendo um conceito que é aberto a debate. Em geral, a concordância está em que liberdade é a condição do indivíduo de fazer escolhas e decidir por si próprio, visto por alguns como um estado de independência e o livre-arbítrio. Sendo assim, pode-se dizer que aquele que é manipulado tem sua liberdade roubada, e o manipulador está dentro da sua mente. O sistema mental de tomada de decisão é o neocórtex, região frontal do cérebro, dito como a parte racional do ser humano, sendo responsável pela consciência. E não, ele não é o manipulador em questão, porém, ele interpreta sinais enviados pelo sistema límbico, o nosso emocional, responsável pela avaliação afetiva. Mas pense comigo, se é o nosso emocional que envia os sinais, ele ganha liberdade de tornar aquilo que ele deseja uma solução mais agradável. Além disso, uma boa tática do manipulador é dizer a verdade parcialmente. Mas veja isso, suas emoções não querem te manipular, porém seu neocórtex que é mais limitado que o resto do cérebro, já que o próprio cérebro capta 11 milhões de bits por segundo, no qual só temos consciência de 40 bits. Isso quer dizer que tomamos decisões com uma consciência mais limitada. Já a seleção do que chega na consciência é feita pelo sistema límbico, com base em estímulos, depois filtrada pelo neocórtex, assim chegando na consciência. Te pergunto novamente, você acredita que sua consciência não é fortemente influenciada pelo seu emocional? Você pode até dizer que é você que toma a decisão final, mas não muda o fato de que quem dá as cartas ou descarta as que não quer é o seu emocional. Ironicamente, esse pensamento de que somos controlados pelas emoções também é totalmente emocional, já que tal vem da reflexão. Esta que ganha sua força na tristeza, e o inverso também se aplica. Pessoas mais alegres têm a tendência a refletir menos, como dizem em Eclesiastes capítulo 7, versículo 1 e 2. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa um dia a luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. Se é assim, possivelmente os estudos falados nesse vídeo foram feitos por pessoas com mais tendência à tristeza. Isso quer dizer que entender que não controlamos não é sair da Matrix, entre aspas, e sim permanecemos nela, já que um estímulo emocional que temos é admirar os mais pessimistas como mais inteligentes, ou pelo menos mais que os piadistas. Porém, mesmo aqueles que acreditam na liberdade acreditam nela por um estímulo emocional. Porém, dentro da mente existe outra questão confusa, a relação entre valores e ambiente. Podemos ver o ambiente manipulando os valores no anime Blue Lock, pelo protagonista Isagi. O reverso também, porém esse caso é tão mais comum que nem precisamos de um exemplo, já que vemos constantemente como as pessoas estão presas às próprias ideias, mesmo que elas não façam sentido. Quer um exemplo? Passe um tempo no falecido Twitter. Então o ambiente cria valores, mas os valores fazem com que as pessoas venham moldar o ambiente para se encaixar com o que acreditam. Aqui realmente fica difícil saber quem controla quem, porém é divertido tentar entender como outras pessoas veem o mundo e também passar a sua visão. Outra área de estudo que não acredita no controle é a física. Se aprofundarmos mais na questão de ambiente, entramos nas ideias da física e seu poder de descobrir o futuro e o passado com base em informações, o determinismo. Essa ideia é que desde que o universo foi criado, tudo foi moldado para que um rumo certo fosse tomado. Eu não sou físico, nem bom em matemática, mas sei que com as informações certas podemos saber em quanto tempo um carro percorre certa distância, em determinada velocidade, iniciando do ponto A indo ao ponto B. Sendo assim, quando você tem as condições iniciais, você tem os resultados. Isso quer dizer que se as condições iniciais são as mesmas, o resultado é sempre o mesmo. Porém, existem outras questões, como por exemplo, caso um animal fosse passar na frente de um carro, caso o motorista parasse. Porém, com essas informações também é possível saber o futuro, provando que quando o universo foi criado existia um pré-cálculo que pudesse estabelecer o que aconteceu em todo o universo. Dessa forma, a teoria da aleatoriedade se torna válida e inválida ao mesmo tempo. Já que não temos as informações, tudo se torna aleatório, porém isso não significa que tudo não está determinado. Na verdade está. Depois de ir longe na física e o determinismo no universo, vamos voltar a algo que você tem controle, ou pelo menos era para ter: o seu dinheiro. A necessidade do governo em uma sociedade sempre foi um assunto de debate, ao qual não temos conclusão. Mas algo que sempre teve uma rejeição unânime foi o imposto. Então, em uma situação de guerra, o Estado precisava de mais dinheiro,
Porém, ao aumentar os impostos, a população ficaria contra ele. Então, o que fazer? A decisão tomada foi a de começar a imprimir dinheiro sem lastro no ouro. Isso foi uma solução perfeita. A população não se torna arisca e o Estado consegue o dinheiro que precisa. E agora o governo conquista o final feliz. Como o Estado tem o poder de não ser afetado pelas crises, afinal ele usa do seu dinheiro para sustentar. Além disso, ao mesmo tempo que o governo não é afetado, ele causa essas crises. Este gráfico que está sendo exibido mostra o que aconteceu em 1971, que foi quando o dólar perdeu o lastro no ouro. Assim, os Estados Unidos começaram a imprimir dinheiro, que causou outras crises, como a de 2008, por exemplo. Mas esse evento não afetou somente os Estados Unidos, e sim também afetou o mundo, já que nessa época todas as moedas tinham lastro no dólar, já o dólar era para ter o lastro no ouro. Porém, a perda desse lastreamento fez com que nos tornássemos dependentes da honestidade política. Assim, diversos países começaram a imprimir a própria moeda de forma inconsequente. O resultado da impressão de dinheiro é a desvalorização constante do tal. Isso destrói sonhos. Ao pensar em uma pessoa que quer comprar uma casa, esta ganha um salário mínimo, mora com os pais para economizar e realizar seu sonho no futuro. Essa pessoa faz faculdade, trabalha e ajuda em casa. Tem o apoio dos pais e estes cobram pouco, mas não podem ajudar muito. Essa pessoa tem a meta de guardar 10 mil por ano, para que em 10 anos compre uma casa de 100 mil. E por terminar a faculdade consegue um emprego bom e consegue guardar ainda mais, tendo no momento em que deseja comprar a casa 120 mil. Mas infelizmente, agora a casa custa 180 mil. E essa pessoa só tem duas escolhas, hipoteca ou aluguel. Das duas formas assim trabalhando para sobreviver. Esse caso fictício, baseado na realidade de muitos, ainda assim é muito otimista, pois existem situações muito piores, como falta de ajuda da família ou nem emprego conseguir arrumar. E a realidade é que, querendo ou não, trabalhar para sobreviver é escravidão. Isso é realmente terrível. Perceber que nem financeiramente as pessoas têm liberdade. Mas mesmo que sua liberdade seja limitada, liberdade de escolha, ela ainda é real. As pessoas ainda podem escolher ficar endividadas e curtir, viajar e outras coisas. E quando até isso for tirado? A CBDC é uma moeda digital emitida por um banco central representando a versão digital da moeda fiduciária de um país específico. Diferente das moedas descentralizadas como o Bitcoin, as CBDCs são centralizadas e reguladas pelos bancos centrais. Isso significa que o Banco Central, que é uma entidade que tem ligação ao Estado, regula seu dinheiro e observa suas transações, tirando sua privacidade. Mas quem não deve, não teme. Primeiro, vai e tira a porta do banheiro da sua casa e torna seu celular público, e sua casa também. Depois vai e abaixa a cabeça para o Banco Central, mesmo eles tendo a liberdade de tirar o controle do seu dinheiro. O Brasil é incrível em desenvolvimento em prol da escravidão, desde o começo da história até a CLT e nesse momento criando a sua própria CBDC, o Pix. Podemos ver o Drex como CBDC do Brasil, mas ele é mais um produto bancário. A real CBDC do Brasil é o Pix, e por ele que seu dinheiro é monitorado. Guardar dinheiro de forma digital não é mais seguro. Retirar do Brasil e guardar em outro banco não é seguro também. Claro, isso ajuda por enquanto, mas por pouco tempo. A única forma de você manter seu dinheiro é o Bitcoin, já que é uma moeda descentralizada e imutável com um número limite, então escassa, muito divisível, sendo possível dividir até a oitava casa decimal, e ser uma moeda digital segura. Além de, podemos prever que ele só vai crescer já que temos certeza que escassez gera valor, as qualidades valorizam ele, além de que temos certeza também que a moeda fiduciária só vai perder valor. Mesmo assim, do que adianta aprender a guardar dinheiro se você não tem o que guardar? Por isso eu recomendo o empreendedorismo. O objetivo de ter próprio negócio oferecendo serviços ou produtos, mas a alma de qualquer negócio é ter pessoas para pagar pelo que você oferece. Senhoras e senhores, a ideia inicial desse vídeo, antes de se tornar tudo isso, temos o controle ou Deus é soberano, e somos predestinados ao que vivemos? Já que muitos conceitos como o ambiente e determinismo apontam para não termos controle, vamos primeiro passar por ideias calvinistas, que têm ao lado da balança de não crer no controle do ser humano. Se Deus criou o universo, ele sabe todas as informações, mas isso muda algo? Saber o que alguém vai fazer não é controlar o que a pessoa irá fazer. Correto? Vamos para a Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Esse texto vai de encontro com a ideia de que Deus tem um controle, e isso é verdade, tá bom? Então somos escolhidos, porém se ele nos escolheu, a decisão não foi nossa. Bom, o arminianismo também tem sua base bíblica. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Então se temos que ir a ele, isso é uma decisão nossa, correto? Bem, na verdade a Bíblia não está se contradizendo em nenhum dos pontos, e nenhum deles está errado. Para falar a verdade, esses assuntos de antíteses colaborando juntos são bem comuns na Bíblia e confundem muitas pessoas. Por exemplo, a Trindade. Deus é um só,
E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Como é possível que 1 mais 1 mais 1 seja 1? Não sei, mas essa é a verdade. Outro caso é a própria morte de Jesus, porque ele foi homem e Deus ao mesmo tempo. Porque caso ele fosse somente Deus, não seria um sacrifício, afinal, Deus não pode morrer. E também se fosse somente homem, seu sacrifício seria vazio e não traria salvação. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Como? Não entendo. Além do combate da justiça e amor, porque se Deus é amor somente e não justiça, todos seriam salvos. Mas não vai ser o que vai acontecer. Se fosse somente justiça, ninguém seria salvo. Em Jesus, ele demonstra seu amor através do sacrifício e a justiça. O mal foi pago com o mal. Mas esse peso caiu nas costas de Jesus, no momento em que ele sofreu na cruz. Agora o dilema, responsabilidade e a soberania de Deus. Sinceramente, também não entendo. Afinal, Deus tem total controle e poder. Em Isaías 43:13 está escrito: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E também esse mesmo Deus todo-poderoso que pode fazer tudo o que quer nos diz. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. O incrível disso é que podemos participar dessa grande obra. E não perdemos responsabilidade. Mesmo que Deus seja soberano. E eu entendo isso? Não. Mas vamos buscar o equilíbrio perfeito. Calma, que o vídeo não acabou. Não gosto de deixar problemas sem soluções. E o problema é a falta de controle. Então vou te ensinar a retomar o controle, dentro da sua mente. E o primeiro passo é molde o ambiente ao seu redor, para que ele se torne favorável, e você consiga se tornar aquilo que você quer. Entender seus valores também contribui para o mesmo propósito, e fazendo o seu cérebro trabalhar por você. Sobre a física, não tem muito o que fazer, afinal, o cálculo já está feito. Sobre seu dinheiro, Bitcoin, empreendedorismo, YouTube. Sobre a questão da teologia, todo crente de joelhos é um calvinista. Todo crédito é para Deus. Todo cristão, no caso, quando você está de pé, você vai ter que pregar o evangelho. Então a responsabilidade é mais sua. Resumindo, vai trabalhar. Aí no caso, mais pendendo pro lado arminiano, nenhum dos dois está errado. Isso se encaixa mais em tendências de pensamento, já que a responsabilidade do homem e a soberania de Deus colaboram junto. Essa questão é bem complicada. Meu nome é Jonathan Oliveira e saiba que Jesus te ama.カレブ